Então, vamos para a segunda parte desse estudo. Só fazendo uma pequena lembrança, no estudo passado a gente viu os 3 primeiros movimentos da Nona Sinfonia de Beethoven e percebeu cada temperamento humano oculto em cada um desses movimentos. Lembram-se? O primeiro movimento foi colérico, o segundo movimento foi sanguíneo, o terceiro movimento foi linfático ou fleumático. Então nós transitamos por um período de muita energia, depois um movimento de dança, depois uma contemplação e o prazer de ouvir. E o quarto movimento traz um pouco do temperamento melancólico, mas Beethoven guarda muitas curiosidades nesse quarto movimento, como a gente vai ver algumas delas, tá bem? Vocês lembram que no encontro passado a gente usou uma arte chamada mosaico para entender que a gente precisa ir desde os mais íntimos detalhes para compreender a execução de uma obra de arte bastante complexa e a busca da perfeição humana, ou pelo menos a aproximação com os planos de perfeição através das artes, tá bem? Então, eu senti, cadê o trem de apontar? Eu pus em cima. Ó, então a gente estudou um pouquinho sobre esse movimento de sair desse detalhezinho e compreender o todo através da arte do mosaicismo, ok? Vocês reconhecem então um pedacinho do detalhe, tá bem? Consegue reconhecer o todo? Da outra vez nós mostramos um painel dentro de uma igreja bastante bacana, uma igreja muito linda, que é a Basílica de São Marcos em Veneza. Tá? Lembra que a gente foi afastando aos pouquinhos e foi chegando naquela imagem de milhões de pequenos pedacinhos. Consegue perceber os pedacinhos? Sim? Ninguém percebeu nada diferente? Quantos pedacinhos tem? Milhões. Não fosse um pequeno detalhe nesse detalhe. Não são pedacinhos. Esse quadro maior que nós estamos vendo aí não é bem um mosaico, tá? Ainda está na Basílica de São Marcos, na parte superior da Basílica. Existe um museu que guarda também obras de arte, tem tanta história, mas essa arte que a gente está vendo que está dentro da Basílica, tá vendo? É um pedaço dessa arte, tá vendo? Parece mais uma pintura do que um mosaico aqui, mas não é pintura. Isso que a gente está vendo é um tecido. Então aquilo que parecia para nós vários pedacinhos ali são milhões de fios entrelaçados. Tá? Caprichosamente a gente vai vendo como se fosse uma pintura, mas são fios. Agora olha que bacana, essa aqui é uma peça, assim como tantas que tem lá, que já tem muitos séculos de existência. Aqui um pequeno detalhe, está vendo os pés de Jesus aqui? Nós vamos tentar só compreender o que Beethoven fez no quarto movimento. Olha, nós não estamos falando de tapeçaria propriamente dita. Tá? Então, é uma tapeçaria, tá vendo? Está vendo aqui os pés de Jesus? Veja como de longe, eu vou voltar aqui, dá uma impressão de mais naturalidade. A gente se aproxima agora, então, do todo, vindo para os detalhes, a gente vê que parece deformado. Mas mais do que deformado, eu vou ampliar mais um pouquinho ainda. Está vendo que interessante? Começamos a ver as linhas tecidas aqui, tá? Qual é, talvez, a necessidade de se preservar obras como essa? Mas mais do que preservar, o esforço que é feito em restaurar obras como essa. Guarda bem como está a imagem do pé de Jesus aí. Vou mostrar um outro tecido, uma outra tapeçaria que está ao lado daquela, em que a gente vê um profeta. O tema não vai importar para nós
nesse exato momento. Mas guarda essa expressão aqui. Tá? Olha como ela estava quando foi encontrada já muitos séculos depois. Tá? Lá atrás, num esforço de manter ou de preservar, o pessoal dava alguns pontos grosseiros para evitar que essa tapeçaria rasgasse cada vez mais. Aqui, olha só, o dedo da Cíntia. E para a gente ter uma ideia de quão pequeninos são os entrelaçamentos desse tecido. Olha isso perto de um dedo. Tá? Então foi encontrado assim, e depois da restauração, a restauração buscou tecidos parecidos. Essas tapeçarias eram feitas especialmente com seda tingida, fios de prata, fios de ouro. Tá? E olha assim que fica, assim foi encontrada, e depois da restauração fica desse jeito. Tá bem? Olha, é tanto, imagina o esforço, a energia empreendida para restaurar uma obra de arte, que se a gente for usar um critério muito, apesar de ser subjetivo, mas nem é tão bonito assim. Não é acadêmico, não é uma cópia à perfeição de uma expressão humana, é uma impressão, não uma expressão humana. Mas olha como fica depois da restauração. Lembra dos pés de Jesus? Os pés aqui, onde a cruz foi colocada, olha como estava, quando foi encontrado, olha os rasgos. Tá? Então nós vamos usar esse foco. Beethoven, no quarto movimento, sintetiza os três anteriores, os três temperamentos, tá bem? E restaura, entre aspas, através da arte da música, uma tentativa de perfeição. Mas não de se aproximar de Deus para ser perfeito como Deus, mas de compreender talvez a sua natureza divina, a sua origem divina. E Beethoven foi o primeiro a experimentar os efeitos da Nona Sinfonia. Tudo bem, ele estava praticamente surdo, alguns dizem que estava realmente surdo. Mas como Beethoven conhecia a linguagem musical, e principalmente orquestral e de coro, de cada instrumento, as características de cada instrumento, é quase como se nós estivéssemos lendo uma poesia. Então a gente tem aqui em cima uma estrofe, em português normal, repetimos essa estrofe embaixo com um sotaque mineiro, escrito de um jeito mineiro de ser, na de baixo um jeito meio nordestino de ser, embaixo um jeito meio do sul, é a mesma estrofe, está escrita a mesma coisa, mas usar palavras típicas daquele sotaque ou daquele jeito de dizer. E se eu consigo ler isso simultaneamente, eu consigo fazer isso. Beethoven fez isso com as notas musicais. Então, apesar de não estar ouvindo e de não usufruir da experiência auditiva de quando foi a estreia dessa peça, nós comentamos bastante isso na aula passada, ele conseguia ler aquela música toda e ele pôde experimentar o que essa música fez. Então, ele conseguiu ordenar através da sua mente o que ele queria fazer, para onde ele conduzia quem estaria ouvindo aquela música, o que ele estava sentindo para querer que as pessoas sentissem ao mesmo tempo o que ele estava propondo através daquela peça. Nós comentamos que foi a primeira vez que se usou uma parte cantada, um coral em uma sinfonia. Ele usou um texto, uma poesia de Schiller, já escrita há bastante tempo, que fala sobre a alegria, que fala sobre a união entre os irmãos. Só que Beethoven adaptou essa poesia. No lugar de falar sobre a alegria, nós vamos ver agora. O título do quarto movimento é Ode à Alegria. Exaltação da alegria, enaltecimento da alegria. Esse é o título. Mas Beethoven, de uma forma quase irônica ou sorrateiramente, no lugar de falar da alegria, simplesmente, ele dialoga com a alegria.
Ele começa dizendo: ó alegria, você que é filha do Elísio, dos campos elíseos, você é produto dos campos onde vivem os justos, você traz a união para os irmãos. Então ele dialoga, ele conversa com a alegria, no lugar de fazer uma exaltação à alegria. Não é fácil fazer isso. Para Beethoven é. Então nós vamos entender, nós vamos ouvir alguns trechos da Nona Sinfonia e entender. Eu vou colocar aqui para a gente ter uma ideia, só para a gente lembrar então. Lembra, o primeiro movimento foi um chamado. Lembra que os violinos, que representam a parte mais sutil dos instrumentos, mais aguda, traz um chamado que ninguém entende, ela repete o chamado, aí as violas, que representam a parte intermediária da nossa voz, talvez, percebem e respondem, mas não é suficiente, o chamado vindo do alto é muito potente, começa a se repetir na nossa cabeça, até que todos os instrumentos compreendem e repetem com muita força. Então é um chamado, colérico. Depois a dança sanguínea, ainda com muita energia. A dança nos lembra a parte infantil, a nossa criança, pura, inocente, que mais se aproxima dos planos sutis. Depois a gente tem prazer em ouvir o nosso lado fleumático, que sente um prazer natural, ainda mais nas artes, faz com que a gente sorga essa melodia do terceiro movimento. Depois, no quarto movimento, o espírito precisa encarnar, precisa estar aqui agora. Depois de experimentar tudo isso, ele precisa mostrar ao plano sutil que compreendeu a mensagem. Aí cabe a nós realmente compreender ou não. E no texto, Beethoven ainda fala: feliz daquele que tem um amigo leal para toda a vida, que, segundo os valores da época, encontrou uma mulher amável. Feliz daquele que se une aos irmãos, e aquele que não fez isso, que chore sozinho. É uma oportunidade, é o livre-arbítrio exposto no quarto movimento. Ok? Eu vou ver se eu falo menos para a gente aproveitar mais a música. Esse aqui, então, é a síntese, é o poema de Schiller, já adaptado por Beethoven para o quarto movimento. Ó amigos, não cantemos mais nesse tom. Beethoven está dizendo que chega de conflitos, chega de atritos, chega do fogo fricativo. Vamos falar de coisas mais deliciosas, alegres, alegria, alegria, alegria centelha divina, filha de Elísio. Nós entramos no teu santuário celeste. Essa aqui é uma tradução quase literal, existem versões às centenas de traduções contextualizadas, traduções adaptadas a cada período. Nós estamos vivendo quase que o auge do período iluminista, iluminismo, humanismo, tá? Então o ser humano passa a ter valor. Diminui um pouco, existe até um movimento mais ou menos contemporâneo ali, que falava sobre a morte de Deus como figura conceitual. O ser humano precisava se valorizar um pouco, porque nós estamos saindo do período das trevas, já é pós-renascimento, tá? Olha lá, tua magia, alegria, volta a unir o que o costume, a sociedade, o mundo dividiu, destruiu. Então ele está falando com a alegria, ele está conversando com ela como se ela fosse uma pessoa. Olha que coisa ousada. Todos os homens se irmanam ali onde o seu doce voo, também a sua doce asa repousa. Estamos sob as asas da alegria. Beethoven estava surdo. Como alguém pode falar de alegria quando ele tinha todo o direito de expressar a tristeza, a depressão, a raiva, a rebeldia? Ele estava no direito disso, mas ele resolveu fazer diferente. Curioso. Quem já conseguiu o maior tesouro, olha lá, ser amigo de um amigo, quem já conquistou uma mulher amável, rejubile-se conosco. Mesmo aquele que chama de uma alma a sua própria alma, né? Todo mundo. Aquele que falou isso, chore sozinho. É a sua escolha. Você pode optar por ficar aí na sua melancolia eterna, ou pode rejubilar. Alegria,
bebem todos os seres vivos no seio da natureza. Olha, quem bebe da alegria? Os bons e os maus. Todos eles seguem o rastro da alegria, um rastro de rosas. A alegria nos dá seus beijos e vinho e um amigo leal até a morte. Aqui Beethoven extrapola o seu senso racional. Aqui agora Beethoven fala, tudo bem, alegria, vamos ser irmãos, mas tem alguma coisa mais do que isso, algo superior. Olha, a alegria vem da onde? A alegria vem de algo que dá força e vida, desde aos mais humildes até aos querubins que se erguem diante de Deus. Lembrem, os querubins eram anjos de primeira ordem, guardiões do Éden. Então, ele está agora verticalizando e estabelecendo uma hierarquia. Existe algo que é superior a nós e que através da alegria dá força desde aos mais humildes até os seres que talvez nós possamos conceber como mais superiores dentro dessa possibilidade de imaginar a perfeição ou um ser perfeito. Alegremente, como seus sóis, voem através do esplêndido espaço celeste. Olha só, expressem-se, irmãos, em seus caminhos, alegremente, como um herói diante da vitória. Abracem-se, milhões. Aí aqui Beethoven não cabe mais em si, e ele grita para o mundo: abracem-se, milhões. Enviem este beijo para todo mundo. Irmãos, além do céu estrelado, mora um Pai amado. Daqui a pouco nós vamos ver, quando ele fala desses querubins diante de Deus, é um dos momentos cantados na música onde existe um ápice. Ele vai subindo, até que ele fala, até dos humildes aos querubins diante de Deus, e o coro grita e as sopranos atingem o seu ápice, um êxtase. Ainda não é nem a parte principal da música, mas aquele êxtase determina para nós um momento, um lugar onde nós precisamos chegar, e através das vozes. Tá? Milhões, olha, estão ajoelhados diante dele. Mundo, percebe seu Criador? Procure-o mais acima do céu estrelado, sobre as estrelas onde ele mora. Esse é o texto da nona sinfonia, do quarto movimento. Ele parece complexo, mas é simples. E se a gente usa a música, ele fica mais simples, porque a música faz o seu trabalho, sem pedir licença. E aqui Beethoven oferece um caminho usando a nona sinfonia. Olha como ele é interessante. Ele relê os movimentos anteriores. Ele começa com um caos musical, e aí ele mostra um trechinho do primeiro movimento. Então ele lembra a fase colérica. Depois ele precisa conversar, ele precisa falar de assuntos mais sérios do que a personalidade humana. Então ele relembra o segundo movimento, uma dança. Eu sou de novo uma criança, mas eu preciso falar uma coisa mais séria. Depois ele lembra que é um prazer ouvir a música, mas ele precisa falar de algo mais sério. Então, através dos sopros, das flautas, surge uma melodia, que é a melodia imortal da nona sinfonia. Os sopros trazem essa melodia, e aí sim, usando-se das cordas novamente, só que em vez dos violinos trazerem a mensagem dos planos superiores, agora os baixos e violoncelos mostram que compreenderam a mensagem e repetem a melodia. É um deleite entender um pouco a nona sinfonia, ok? Então ele relembra isso aqui. Por que adicionar o coro? A voz humana. Existe um estudo interessante mostrando uma analogia entre a nona sinfonia e os 7 dias da criação, onde a gente parte da Gênese, faça-se a luz, e a luz foi feita, e a gente tem aquele ambiente, aquele acorde, e aí os violinos vão começando a plasmar as coisas na matéria. Lemos? Lá, mi, lá, lá, mi.
Então, precisa que haja a voz humana. No sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, a voz humana precisava ocupar o seu espaço em uma sinfonia. Detalhe, sempre agora, a partir de agora, os graves são necessários porque os graves trazem a parte mais densa e material. Então, lá atrás, no primeiro movimento colérico, a mensagem chegou pelo temperamento colérico vinda dos planos superiores. Agora, através do atrabiliar, do melancólico, aqui agora nós vamos usar do denso para o sublime. Então ele usa as cordas graves, baixos, violoncelos. Depois que ele compreendeu e ele repete a melodia sublime, aí as violas repetem esse movimento. E depois das violas, então os violinos, para dar a sensação de que a mensagem foi compreendida. Depois virão as vozes. Ok? Então nós temos o tema musical e o tema cantado, que é uma repetição daqui. Então não é uma ode, mas diálogo. Aí a gente se deixa permear pela mensagem que chega do alto, até nós comungarmos, até realmente falarmos a mesma língua. E então, quem sabe estas provas deixem de ser necessárias. As expiações saiam da escola da dor para a escola do amor. Ok? Tudo isso a nona sinfonia faz. Então aqui um pouquinho, a gente já falou um pouco dessas coisas, né? Então, em síntese, olha só, Beethoven parte para construir um encontro com o divino, do material para o sublime, pela alegria. Então vamos lá. Na parte cantada, então acho que eu vou fazer agora, vou passar um trechinho da parte musical, vou passar. Não vai dar para passar tudo que eu gostaria, não mesmo. Eu vou passar um trecho da parte instrumental, a gente sai de um caos para uma mensagem, eu vou explicando. Vamos tentar ver se vai dar certo. Eu espero que dê. Não se assustem, isso é a mente humana nas éguas devoradoras de homens, como no primeiro trabalho de Hércules, absolutamente rebelde. Não vai não. Eu espero que tenha bateria para isso. Tem. Então vamos lá. A mente humana é um caos, mas ela precisa falar de coisas sérias. Então os graves começam a falar com a gente. Olha como é a voz humana. Eu preciso te comunicar, eu odeio. Mas a mente não deixa. O pensamento disciplinado tenta voltar a indicar que já entendeu, mas não sabe como falar. Olha, relembra o primeiro temperamento. Lembrou? Então, presta atenção, eu estou tentando dizer, eu só não sei exatamente a melodia certa, mas eu estou clamando. Esse é o temperamento melancólico, tentando dizer que busca uma linguagem comum. Então, a nossa criança interior volta e dança de novo. A mente volta e não, para com isso. Eu preciso falar uma língua que me escutem do outro lado. Então, o meu temperamento fleumático traz a melodia. Como foi lá no terceiro movimento? Exatamente a mesma melodia e o prazer de ouvir a música. Mas ainda não é isso. Opa, os sopros parecem que estão dizendo alguma coisa diferente. Escute. Eu preciso me comunicar. A mente melancólica, na fase madura da vida,
já sofreu, mas olha os sopros. Essa melodia que eu não sabia o que dizer. É isso mesmo? Eu não tenho certeza se é isso. Aí os metais indicam, é isso. Olha o que acontece. Esse fraseado já vai ser repetido pela voz humana lá na criação do homem. Os graves. Agora, do material para o sublime, a mente parece que entendeu a melodia que as flautas fizeram agora há pouco, que já é a melodia principal da nona sinfonia. Vamos ouvir, ele vai repetir. Grave, matéria, denso. Ainda a gente não consegue falar a linguagem. Aí as violas mostram, olha, você entendeu certo, vamos sutilizar isso um pouco mais. Essa é a melodia, você não entendeu errado. Então você passa a expressar. As violas estão dando um ok, mas será mesmo? Quem fez o chamado lá atrás, o colérico, usou outro instrumento mais agudo, que não era exatamente esse. Então eu preciso ter certeza que essa melodia está correta. Então eu tenho os chakras inferiores nos baixos e cellos, os chakras médios, cellos e violas, e os superiores nos violinos. Sim, essa é a melodia. Laríngeo, frontal, coronário me dão o aceite de que eu compreendi a mensagem. Mas a mente humana é muito curiosa. Mesmo tendo entendido a mensagem, a minha mente ainda orgulhosa, cheia de rebeldia. Mas então a orquestra inteira, essa é a mensagem. A orquestra inteira. Ela vai retomar aquele caos lá do começo, para que a voz humana possa se expressar. É quando a gente mergulha de novo, encarna tantas e tantas e tantas vezes para expressar as nossas imperfeições, a nossa personalidade, tudo aquilo que a gente já viu. Então é um vai e vem desses fraseados, mostrando essa repetição de experiências encarnadas até que a gente consiga entender. O coro vai vir agora. E o coro mostra, através dos solistas, que são as 4 personalidades. Olha que coisa. Enquanto o coro representa as vozes dos querubins. Olha que coisa mais interessante. Então, relembrando só o que vai acontecer enquanto o coro vai cantar. Tá bem? Então vamos lá. Então o barítono vai começar a trajetória e ele vai sendo repetido, ecoado pelo coro. Isso aí é como se fosse o plano sutil dizendo para nós: sim, você está no caminho certo, mas eu não tenho certeza. Você está no caminho certo, eu não tenho certeza. Então o coro vai repetindo e a gente que não consegue entender que está certo, porque a gente fica sempre em dúvida, fica sempre
e cheio de culpas e por aí vai, tá bom? Então, olha lá, ele faz um diálogo sobre a necessidade de mudança de padrão vibratório. Amigos, vamos cantar outra coisa, chega de conflitos, vamos para cima, para o alto. A alegria, então, ela passa agora a ser uma entidade, uma mensagem ativa, reconciliadora entre o homem e o plano sutil. Até que existe essa verticalização. O homem entende a sua hierarquia, porque não é somente criar. O homem cria através da arte, através da própria sua reprodução, mas tem algo superior, uma outra inteligência que coordena tudo isso. Isso é um princípio de liturgia. Olha que coisa delicada. Liturgia não teológica especificamente. O que uma liturgia, uma missa entre aspas, faz no nosso cérebro? Já se estudou isso em neurociência. Olha que interessante. Uma liturgia faz o quê? Ativa o sistema límbico nosso, olha, emoção compartilhada. Despeja dopamina em pequenas doses, faz a gente ter prazer e significado. Através do córtex pré-frontal, a gente sente uma socialização, a gente é igual, pertencimento. Olha lá, através da ínsula, a gente pertence a um grupo, não está mais sozinho. Isso sincroniza automaticamente para a gente. Respiração, frequência cardíaca, e olha o resultado disso, ó. Transcendência. Redução da sensação de isolamento. Isso, materialmente, fisiologicamente, uma liturgia faz. O que um coro faz? O que um cantar em coro faz? Quando muitas vozes cantam, especialmente o uníssono, sincroniza a respiração. É a primeira coisa. Se nós vamos respirar para cantar algo todos juntos, nós estamos sincronizando a nossa respiração. A tendência que vai ocorrer, nós já estudamos muito isso, o fenômeno de ressonância através da sensação de pertencimento de quem canta ao lado e oferece segurança, a gente está no porto seguro. Quando a gente está cantando em coro, pode cair o mundo lá fora. Nada mais incomoda. Então, cantar em coro, que faz isso aqui, olha, aumenta a ocitocina, a ligação social nossa, reduz o cortisol, aumenta a sensação de propósito compartilhado. Nós temos uma intenção, que foi um pouco do que a Cíntia falou no estudo do Evangelho. Só que é uma intenção em conjunto, não é uma pessoa mais sozinha, buscando e não compreendendo o que a linguagem do plano sutil veio trazer, mas já é uma linguagem em conjunto, nós não estamos mais sozinhos. Então o quarto movimento faz isso, olha só, ele tem uma ruptura, aquela crise sonora que a gente viu agora há pouco, aquele caos. Depois uma proposta que veio do alto, através das flautas ali, um tema simples. Depois ele vai integrando progressivamente, ele usa os baixos e cellos, depois as violas, depois os violinos. Eu entendi a mensagem. E ele depois expressa isso para todos, quando toda a orquestra entra fazendo a melodia principal, a universalização. Tá? Olha, todos os homens podem ser irmãos. E a transcendência, Pai amado, dá força aos humildes, dos humildes aos querubins. O êxtase final é uma repetição rítmica acelerada, uma catarse. Isso é um ritual, uma liturgia. Então a nona sinfonia, ela foi estruturada para conduzir a gente de um caos a um êxtase coordenado, controlado. Olha que louco! O cérebro está respondendo a isso. Não é uma questão de fé apenas, porque o corpo material encarnado está expressando fisiologicamente esses efeitos que foram organizados através da música. Está claro isso? Isso é muito importante. Beethoven cria, olha, um ritual sem dogmas. O cérebro vai reagir fisiologicamente, enquanto, como mensagem musical, música e letra, ele oferece isso: transcendência, pertencimento, hierarquia cósmica, catarse coletiva, sem institucionalização. No fim das contas, a nona sinfonia ativa, olha aqui, ó, simultaneamente, circuitos dopaminérgicos, nós já vimos isso, ela despeja um pouco de adrenalina no começo, depois dopamina, oferecendo recompensa. Lembra que nós falamos que o sono é melhor para o sonho se o cérebro tem previsão do que vai acontecer? E na música também.
Então, se a gente já sabe o que vai acontecer na nona sinfonia, o cérebro não se ocupa mais das surpresas. Ele consegue organizar os seus diversos núcleos, as estimulações nos diversos núcleos simultaneamente. Ok? Então, vamos lá. Resultados disso. Bom, isso aqui nós já falamos um pouquinho. Para o cérebro, olha lá, previsibilidade, mesmo sendo Beethoven, né? Não precisa ouvir mais dessa nova sinfonia. Isso aqui acontece. Agora, isso é muito importante. Por quê? O que se vem estudando, nós já, ao longo dessas semanas todas, a gente estudou um pouco do véu do esquecimento, como acontece a nossa encarnação através, lembra, da metilação dos genes no DNA. Mas sabe o que se anda estudando? Que isso pode ser passado de geração para geração. Olha que louco! Apesar da metilação, desmetilação ser muito efêmera, se ela é repetida, ela ocupa uma cultura no DNA. Ela gera uma impressão que se a pessoa naquele momento se reproduz, ela transmite geneticamente parte dessas impressões, parte desses genes que carregam personalidade, gostos, jeito de agir. Então, o que a gente oferece a essa geração, para que quando ela se reproduz, ela transmita geneticamente caracteres de comportamento, ideais, é muito delicado. Muito delicado. Então, olha só, o resultado da nona sinfonia em nós é uma transformação, uma recondução epigenética. Eu estou estimulando, oferecendo uma hierarquia espiritual, compreendendo a mensagem do alto, dos planos sutis, e a catarse libera as minhas energias inferiores depois. Estou produzindo uma mudança material, não é no DNA enquanto molécula, mas na expressão genética do meu comportamento. Eu estou melhorando a minha história. Eu estou tentando evoluir, mas usando uma ferramenta útil, consciente. Isso permite em nós uma autolocalização cultural, onde eu estou diante da cultura da minha sociedade, do meu planeta. Em que ponto que eu estou? Eu posso usar isso conscientemente. Isso produz um núcleo cultural, seja na família, seja entre os amigos ou no grupo. E o efeito disso é transgeracional. Já foi estudado. Isso passa para as outras gerações. Bach não veio à toa, depois de quase 250 anos de uma família de músicos, ele não recebeu apenas um dom para ser Bach. Vem sendo construído geneticamente nele um terreno para que a música se expressasse de uma forma absolutamente fluida. Beethoven também um pouco, Mozart também, familiarmente falando. Então esse efeito transgeracional permite, olha que coisa forte, o desenvolvimento social. Nós como sociedade. Então vamos usar de forma consciente isso. Está aqui à nossa disposição. E a nona sinfonia é uma condução organizada. A gente consegue estudar cada fraseado, cada intervalo, para saber o que esses campos harmônicos estão produzindo funcionalmente em nós. Nós já conversamos sobre isso no passado. Enfim, olha o objetivo disso. Quando ele fala alegria, falamos, chega de conflitos. Vamos falar alegria. Eu estou falando com você, alegria. Então eu vou buscar me irmanar. E depois grito isso ao mundo. Eu estou buscando isso aqui no fim das contas, que era talvez um grande anseio de Beethoven, diante das suas dificuldades físicas, da sua morbidade. Ok? Eu posso invadir um pouquinho mais? Muito bem. Então, esse é o cara que criou isso daí. Tá? Então agora nós vamos ouvir um trecho cantado. Eu vou colocar uma outra versão, é um pouco mais lenta, já não é mais o Karajan que está regendo, é o Daniel Barenboim. É um andamento um pouco mais lento, mas vai ser melhor para a gente ouvir os trechos. E vai estar escrito em alemão, se não me engano em inglês e em espanhol. A tradução que eu achei em português, ela é muito interpretativa e eu acho que isso mascara demais. Então vamos buscar um pouco mais literal. Então o espanhol está facinho para todo mundo também, ok? E eu vou colocar só um trecho, primeiro que o tempo já não vai dar, e segundo que o objetivo disto é
criar um desejo irrefreável de ouvir a nona sinfonia. Ok? Então vamos lá. Então nós já estamos no finalzinho daquele. Acho que aqui mesmo já dá. Então nós estamos naquele caos, lembra? Repetindo o caos para que a voz humana entre. Olha que coisa. E o primeiro fraseado é o mais longo de toda a peça, fraseado vocal, como se fosse o nosso esforço, usando todo o ar. Olha, a respiração inteira. Olha que coisa mais forte. Vai voltar ao começo do primeiro movimento, tá? Agora, começou. E o que os violoncelos embaixo falavam, a voz fala. Permitamos. Uma respiração. Agora olha só. Ele fala e o coro. Lembra os anjos? De novo. E a melodia? Primeiro a voz humana, nós aqui, a nossa personalidade, tá? E o coro vai dizer para nós, realmente ela é isso mesmo. Ó, volta ali, o que a sociedade destruiu. E agora? O coro direito. Você entendeu certo? Lembram que eram os graves primeiro. Agora, essa é a amálgama de toda fraseada. Contraltos e tenores. Lembra das violas? Mas precisa da aprovação dos violinos e das sopranos. As quatro personalidades, nossos temperamentos, está certo isso? Certeza? O coro precisa aprovar, as vozes dos anjos precisam aprovar. Só mais um pedacinho até o momento em que ocorre aquela verticalização. Beethoven percebe que há algo superior a ele, uma entidade superior. Prestemos atenção, desde os humildes até os anjos. Agora,
Não fiquemos com isso. Agora Agora foi um ato de crueldade. Agora vem de novo. A partir de agora, Beethoven vai cantar através das personalidades, que são diferentes, precisam coexistir. Através das personalidades e do coro, ele canta agora que essa percepção da mensagem espiritual precisa seguir para o mundo todo. Então ele vai falar agora, amigos, abracem-se, milhões de amigos. E principalmente ele vai dizer, reconhecem a figura divina, Deus, o que quer que você acredite seja Deus, esse que mora por trás das estrelas, acima das estrelas, mundo, estás prostrado diante dele? E aí, no ápice do coro, entra uma sequência de acordes, uma repetição do acorde final por 16 vezes, até a última vez que entoa, e aí a peça termina. Mas desejo a todos uma boa audição. Oh, que maravilha! Essa vai ser a preparação nossa para a próxima etapa do trabalho de agora. Então, é um pequeno aperitivo do que vem por aí no quarto movimento. Tá bem? Então, a partir de agora, eu desejo a todos que vocês ouçam muitas vezes a Nona Sinfonia de Beethoven. Muitas vezes. E especialmente com diferentes regentes, porque as interpretações dão toques diferentes. Vocês viram que Karajan, por exemplo, nessa gravação, ele já tinha gravado muitas vezes a Nona Sinfonia. Então ele ansiava, talvez como Beethoven, uma comunicação, enfim, direta com o plano sutil. Muita força, muita energia. Barenboim, talvez aplicando um pouco mais de delicadeza. Dudamel, muito mais técnico, talvez bastante técnico. Bernstein, com a sua delicadeza, trazendo uma coisa muito parecida. Bernstein, que rege, por exemplo, é a música que a gente coloca no começo dos estudos, né? Que é uma peça de Rachmaninoff e que está falando para nós sobre a beleza de Deus na nossa vida. Então, aquela peça é regida por Bernstein, que estica os compassos e a voz humana ao seu limite. Então, cada regente traz uma oportunidade diferente, tá bem? Então, guardemos que a Nona Sinfonia é uma peça completa e ela produz em nós um efeito genético de possibilidade de compreensão das mensagens do plano sutil, ok? Então, sinto muito. Vamos para a segunda parte do trabalho.